Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de junho de 2022. Sim, gente, oficialmente, primeiro semestre deste ano acabou. Que loucura, né? É engraçado porque eu sinto que algumas partes deste ano passaram muito rápido e outras meio devagar. Mas, enfim, né? Não podemos reclamar muito de 2022, dados 2020 e 2021, não é? E empolgada para as leituras do segundo semestre, como vocês puderam ver, aliás, através de um vídeo que eu soltei aqui recentemente sobre 10 livros que eu pretendo ler ainda neste ano. Muitas boas leituras virão ainda em 2022 e se você quiser ver um balanço das leituras que foram feitas até agora, do que eu mais gostei, do que eu não gostei tanto assim, o que me emocionou, etc., tem um vídeo aqui com uma espécie de balanço das leituras do primeiro semestre para vocês. Então chega de ladainha, vamos para o objetivo deste vídeo, que é comentar as leituras do mês passado. Pois bem, concluí 4 leituras, sendo uma delas que estava me acompanhando já há um bom tempo, mas a maior parte do livro li neste mês ainda, e vou começar na ordem de conclusão. Primeiro livro cuja leitura eu concluí no mês passado foi este livro aqui, Eu Te Escrevo de Auschwitz, da Karin Tayev. O subtítulo do livro é As Cartas Inéditas dos Prisioneiros do Campo de Concentração. É impressionante, né, como tanto tempo depois do Holocausto, a gente ainda vira e mexe, tem algumas descobertas sobre esse período tão horroroso da nossa história, e este aqui é um que mostra uma dessas revelações. Em 2018 foi revelado um acervo na França que prova que entre 1942 e 1944 mais de 5.000 cartas de deportados franceses para os campos de concentração chegaram até a França. E aí esses documentos vão sendo estudados e os pesquisadores chegam à conclusão de que essas cartas faziam parte, na verdade, de um projeto nazista chamado Briefaktion, que traduzindo de forma literal do alemão fica como Operação Cartas. E a Karen, a autora deste livro, é a primeira pessoa a estudar esse acervo. Então ela examina o conteúdo dessas cartas, ela também faz alguns cruzamentos dessas cartas com alguns documentos aos quais ela também tinha acesso. Ela, aliás, trabalha no Memorial da Shoah, que é o Museu do Holocausto, em Paris, e ela descobre muita coisa e coloca aqui algumas hipóteses do objetivo dessa tal Operação Cartas. Eu já fiz resenha para este livro aqui, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse, e é muito interessante. A gente tem transcrições dessas cartas aqui, e não somente das que foram enviadas pela via oficial, que passavam pela censura nazista, mas também tem uma seção aqui dedicada a algumas cartas clandestinas e também algumas cartas já do período após a liberação dos judeus ali de Auschwitz. Então a gente vê muito bem como é que essas pessoas se sentiam, os anseios delas, nossa, muito interessante mesmo. Então reforço aqui a recomendação, principalmente para quem, assim como eu, gosta muito de ler sobre o Holocausto. Segunda leitura que eu finalizei foi, nossa, aí indo de uma coisa bem pesada para uma coisa que aquece o coração, que é Persuasão, da Jane Austen. Também já tem resenha aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo também. E este aqui, por muito tempo, foi o meu livro favorito da Jane Austen. Mas no ano passado eu li Emma pela primeira vez, não tinha lido ainda, e aí Emma acabou ficando com o primeiro lugar, mas ai, Persuasão também é sensacional, gosto muito desse livro aqui. E aqui a gente tem um livro da Jane Austen um pouco diferente do resto da obra dela, porque este aqui, sem sombra de dúvidas, é o livro mais sóbrio da Jane Austen. Aqui a gente tem uma atmosfera um pouco mais pesada, que contrasta um pouco com a maioria dos livros dela, que tem aquela coisa meio pitoresca, protagonistas muito extrovertidas, que se impõem, etc. Enquanto aqui a gente tem uma protagonista bastante introvertida chamada Anne Elliot. E a Anne vem de uma família muito boa, eles estão enfrentando umas dificuldades financeiras ali, mas ainda estão muito bem inseridos na sociedade. Mas quando a gente é apresentado a Anne aqui no comecinho do livro, a gente fica sabendo que ela tá um pouco esmaecida, um pouco abatida, que ela já tinha sido muito mais bonita, tinha mais vivacidade, só que ao longo do tempo ela foi se apagando. E isso tem motivo, e é um coração partido que ainda não tinha se recuperado. Então, aos 19 anos, ela fica noiva de um homem chamado Frederick Wentworth, só que esse homem vinha de uma classe abaixo da dela. Apesar de ser ambicioso, bonito, inteligente, etc., ele não tinha muitas posses, vinha de uma família bastante humilde,
mas a Anne era apaixonada por ele e pretendia levar o relacionamento mesmo assim. Só que aí, quando eles ficam noivos, a família e uma amiga da Anne resolvem interferir, acham que ela não vai ser feliz ali naquele casamento, que ele não é um homem ideal, tampouco adequado a ela, e aí acaba que a Anne é persuadida a romper esse relacionamento. E aí ela se fecha para novos relacionamentos, etc., não consegue se recuperar daquilo. E desde esse rompimento, os dois não tinham se encontrado mais, até que 8 anos se passam e o reencontro finalmente acontece. Só que agora o Wentworth é o terror das inimigas, porque ele volta com bastante dinheiro, tá com uma carreira muito bem encaminhada ali na marinha mercante, e aí a Anne fica balançada. A gente não fica de início sabendo muito bem como é que ele se sente em relação a tudo isso. E o resto só lendo para descobrir. Apesar de que eu falo um pouquinho mais sobre o enredo lá na resenha, sobre o porquê que eu gosto tanto desse livro, então se alguém ficou interessado, o link está aqui na descrição do vídeo. Aí depois terminei uma leitura que, meu Deus do céu, como eu esperei este livro aqui ser reeditado. Eu lembro que teve uma época que eu até pensei em pagar um preço obsceno nele na estante virtual, mas eu resolvi esperar, hashtag eu escolhi esperar, mas a espera valeu a pena, porque estou falando de Um Escritor na Guerra, de Wassily Grossman. Então aqui a gente tem um dos melhores, se não o melhor relato sobre o que aconteceu no fronte oriental da Segunda Guerra. Então Wassily Grossman foi enviado como correspondente de guerra assim que a Alemanha invade a Rússia, e ele passa muito tempo ali no fronte. Dos 4 anos de guerra, ele passa praticamente 3 como correspondente de guerra, acompanhando ali as batalhas bem de perto. Então ele vê muita coisa e ele documenta muita coisa. Ele estava sempre com um caderninho ali anotando as impressões dele, ele entrevistava muitos soldados, falava com os comandantes, falava com os civis, então ele consegue pintar um retrato muito vívido, muito verossímil do que era o fronte ali na Rússia contra a Alemanha. E nossa senhora, que livro, hein? Reportagem de guerra do mais alto nível. E aqui a gente não tem somente escritos do Wassily Grossman, porque os escritos são muito esparsos. Então, por exemplo, a gente tem cartas dele aqui, a gente tem artigos dele, que aí são escritos que acabam sendo um pouco mais organizados, mas a gente também tem algumas anotações aleatórias que ele fazia nos bloquinhos que ele carregava. E aí, para contextualizar tudo isso pra gente, colocar algumas informações que são legais pra gente entender melhor do que o Wassily Grossman tá falando, entra o trabalho do Anthony Beevor e da Luba Vinogradova, não sei como fala, mas é a tradutora, e o Anthony é quem edita o livro. Então eles unem esforços e fazem um baita de um trabalho com as anotações do Grossman aqui, livro fenomenal. Não tem resenha ainda, mas nesta quinta vai sair, e a galera que gosta dos vídeos longos, se preparem, porque, meu Deus do céu, eu tô preocupada com a duração desse vídeo, eu acho que vai pelo menos uns 30 minutos e chutando pra baixo, mas, sério, livro fantástico. Wassily Grossman não erra nunca, né? Aqui a gente já tem resenha pra Vida e Destino dele, que foi a minha melhor leitura do ano passado, e também para uma coletânea de textos dele chamado A Estrada. Os links também estarão aqui na descrição do vídeo. E finalizando as leituras do mês de junho com, adivinha, Brasil? Ela mesma, Virginia Woolf. Bom, a gente já tá meio que reconciliada. Pro pessoal aí que não tá muito familiarizado com a minha relação com a Virginia Woolf, nós não nos damos tão bem assim, principalmente na ficção. Mas da não ficção dela, eu confesso que ando gostando, apesar de que ainda não é uma autora muito querida no meu coração, não. Mas enfim, li este livro aqui, vocês conseguem ver a capa melhor agora, acredito eu, né? Chamado A Leitora em Comum, que é na verdade uma reunião de ensaios da Virginia Woolf, feita pelo marido dela, o Leonard Woolf, e aqui ela fala daquilo que nós, leitores, amamos. Então, livros, leitores, autores e tudo que envolve esse universo de certa forma. E os textos são legais, são interessantes, principalmente, na minha opinião, o Uma Mente Implacavelmente Sensível, no qual ela fala um pouco sobre a Catherine Mansfield, que eu tenho muita vontade de ler, eu não li ainda, vocês acreditam, gente? Ai, meu Deus. Preciso ler, fiquei com mais vontade ainda depois de ler esse textinho aqui da Virginia Woolf, e o Fases da Ficção, no qual ela basicamente faz um apanhado de vários autores e suas obras, e aí classifica em alguns grupos. Tem, por exemplo,
caricaturistas e humoristas, eu acho que é essa categoria, e tem os românticos, os verídicos. Ela explica as classificações que ela faz e aí discorre um pouco sobre a obra desses autores. É bem interessante, mas sendo bem sincera, não é um livro que eu amei, super recomendo a leitura. Pra quem gosta dela, eu acho que vale a pena, mas pra quem nunca leu nada dela ou não é tão fã da autora assim, eu acho que eu iria de Um Teto Todo Seu, porque tem uns textos aqui que... Ai, meu Deus, será que estou sendo muito malvada dizer isso? Bom, estou sendo sincera, que são, na minha opinião, bem esquecíveis. Foi uma leitura gostosinha de fazer, mas não é, por exemplo, um livro que eu pretendo pegar alguns ensaios pra reler um dia, não. Mas, no geral, eu gostei de ter feito a leitura, principalmente dos 2 últimos ensaios que eu ressaltei aqui pra vocês. Então, foram essas as leituras de junho. Eu sempre me atrapalho na hora de lembrar dos meses, meu Deus do céu, mas enfim, foram essas leituras do mês de junho de 2022. E vocês, o que vocês gostaram? O que vocês favoritaram aí? Se vocês tiverem lido aí algo que vocês acham que eu vou gostar, podem deixar a dica aqui nos comentários, por favor. E se tiverem ficado com vontade de ler alguma coisa que eu mostrei aqui, também me contem, por favor, vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.